mais um assunto para a gente tratar com Fernanda Manhota, porque além dos impactos diretamente comerciais e econômicos, Manhota, isso também afeta a geopolítica no mundo. O quanto Donald Trump está usando essa situação da balança comercial americana, do comércio exterior, para fazer valer muito do estilo da sua gestão e para fustigar principalmente a China, mas acaba afetando ali os seus aliados, literalmente seus vizinhos mais próximos. Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, tem reforçado muito isso. Somos o principal aliado dos Estados Unidos em muitas questões e estamos sendo tratados desta maneira. Pois é, Yuri, a política comercial e externa do governo Trump em geral, ela opera, né, dentro daquela lógica que a gente sempre discute aqui nas análises, que é a lógica de curto prazo, transacional e sempre orientada pela percepção de que toda barganha envolve um vencedor e um perdedor necessariamente. É o que por aí o pessoal chamaria de jogo de soma zero, né? Então, não dá para todo mundo ganhar. Essa é a lógica que embasa as decisões de Donald Trump. E dentro dessa lógica, não há espaço para distinção entre quem são os aliados ou quem são os adversários. Todo mundo é visto, digamos, dentro de um mesmo cesto, inclusive os próprios, né, vizinhos dos Estados Unidos, o Canadá e o México. Eu diria, Yuri, que isso é talvez o ponto mais sensível da política de Donald Trump nesse momento, com implicações não só regionais, mas também domésticas, que muita gente acredita, eu inclusive estou agora aqui em Chicago, tenho ouvido muitos economistas daqui falarem que de 1 a 2 anos os efeitos dessas políticas protecionistas devem ser sentidos pela própria população dos Estados Unidos, porque na medida em que o governo americano anuncia essas tarifas, o que vai acontecer, e já está anunciado tanto pelo México quanto pelo Canadá, são ações de reciprocidade, ou seja, esses países vão reagir fazendo a mesma coisa em resposta. Já a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, ela divulgou que as medidas retaliatórias já vão ser divulgadas, já vão ser anunciadas no domingo. O primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, já também anunciou que a resposta canadense vem com a taxação de 25%, então o mesmo nível de taxação sobre a eletricidade, que é exportada do Canadá para vários estados americanos. Na prática, o que tudo isso vai significar? Comer vai ficar mais caro, a conta de luz vai ficar mais cara e o cidadão americano que hoje, desde a pandemia, depois as guerras no mundo, vem sentindo o seu poder de compra diminuindo, vai sentindo que não consegue manter o mesmo padrão de consumo, ele vai ser cada vez mais empurrado para um canto ainda mais escasso, né? Para um lugar ainda de menor capacidade de compra. E isso vai afetar, segundo a análise da maioria dos economistas nesse momento aqui nos Estados Unidos, a própria popularidade do Trump. Para você ter uma ideia, Yuri, hoje o Pew Research Center, que é um dos principais centros de pesquisa de opinião pública aqui dos Estados Unidos, divulgou um dado dizendo que nesse momento só 24% dos americanos, 24, hein? Entre todos os americanos, independente de partido, consideram que a economia vai bem. Então, já há uma predisposição negativa do eleitorado americano, da opinião pública, em olhar para a sua própria condição. Quer dizer, todo mundo, mesmo quem gosta do Trump, reconhece que a condição já não vinha bem, que não está boa ainda. E o que dirá se de fato essas consequências de hiperinflação chegarem, né, às portas dessas famílias também. Então, essas tarifas, elas agora vão se tornar realidade e o próximo passo é a gente esperar para ver se isso não vai gerar uma onda reversa, que é o que os economistas por aqui, aliás, eu estou em Chicago, onde estão os pais, né, do mundo liberal da economia, eles estão de cabelos em pé aqui com todo esse protecionismo, eles acham que isso não vai dar muito certo. Vamos ver o que acontece. Pois é, eu ia destacar exatamente isso, né? A nossa feliz coincidência de ter a sua análise, você em Chicago, né? Palco da Universidade de Chicago, né? Cidade da Universidade de Chicago, que é este templo, de fato, da maior disseminação do pensamento liberal econômico, Milton Friedman e todos os demais, né? O Friedman é o principal nome, digamos assim. E aí queria explorar um pouco isso contigo, Fernanda Manhota, dessa oposição de uma economia liberal e que os Estados Unidos sempre foram, da mesma forma que na geopolítica buscavam esse papel de polícia do mundo, sempre foram grandes incentivadores do livre comércio, de abertura de mercados para as transações. O quanto isto é realmente o marco de uma nova ordem mundial, esta postura que Donald Trump está tratando com
tanta força e tão rapidamente, transformando os Estados Unidos num país protecionista do ponto de vista do comércio exterior e refratário a este papel de organizador do mundo democrático, capitalista, ocidental, liberal, quando, por exemplo, abre mão de ter um papel mais ativo numa situação como a da Ucrânia. Pois é, Yuri. Olha, para gente que está acostumado a pensar e até a viver no mundo do século XX, do século XXI, pensar em Estados Unidos isolacionistas é algo que soa até estranho, né? A gente se habituou a olhar para os Estados Unidos já no contexto de superpotência, como sendo essa polícia do mundo, o país que erigiu uma ordem liberal, que tem sido o pilar de sustentação das suas instituições, que defendeu durante muitos anos um conjunto de valores que todos nós conhecemos, né, a ideia de livre comércio, democracia, do direito internacional, mas isso parece de fato estar chegando ao seu período de esgarçamento máximo, né? Talvez os próximos anos remetam muito mais aos Estados Unidos do século XIX do que aos Estados Unidos do século XX ou XXI. Os Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial, Yuri, eles na verdade passaram boa parte da sua história vivendo justamente nessa ideia do afastamento, ou de alguns chamariam de um relativo isolamento. Em alguma medida porque eles entendiam que eles eram especiais, né? Até vem aquela ideia de um certo excepcionalismo americano, e eles não queriam se meter com as mazelas do mundo europeu, não queriam ter contato com problemas que eles entendiam que estavam distantes da sua realidade, em parte porque eles estavam também reorganizando, reestruturando naquele momento de recém-independência a sua própria vida interna. É um pouco o que eu sinto que está acontecendo agora num novo momento histórico, quer dizer, eles não querem dividir as atenções com outros problemas que vão para o além-mar, ao mesmo tempo em que eles sabem que tem uma baita lição de casa do ponto de vista doméstico para fazer, porque afinal de contas, né, o governo Trump ele é, antes de mais nada, um saudosista dos Estados Unidos que já foram um dia alguma coisa que deixaram de ser. E isso gera uma necessidade de olhar para si próprios. Então, sem dúvida, eu concordo com você, esse é um momento significativo de ruptura, né? Não é exagero falar, eu principalmente acredito nisso, que hoje a gente está mais diante de uma nova ordem internacional do que, por exemplo, no 11 de setembro. A ruptura hoje parece mais significativa. Fernanda Manhota, te dá um descanso agora, porque mais tarde você volta ao ar aqui na CNN e que sempre um prazer te ter aqui na tela com análises tão no laço ali, né? No calor dos acontecimentos que são muitos e muito graves nesse sentido, de terem uma repercussão mais do que para o dia de hoje, uma repercussão muito provavelmente histórica. Muito obrigado, Fernanda Manhota, ao vivo conosco, direto de Chicago. Até a próxima.